Então, tá gravando. Bom dia. Bem-vindos de novo. A gente tá bastante atrasado com o conteúdo, né? Porque tem esses feriados na segunda-feira. A gente vai dar conta. Não sei se vocês perceberam, mas tem atividade lá. Eu abri o primeiro fórum referente à parte da mitologia. Já está disponível para vocês fazerem. Hoje eu vou começar a falar sobre os primeiros filósofos. Melhor assim, nessa luz. Vou começar a falar sobre os primeiros filósofos gregos, tá? Por que os primeiros filósofos gregos e não o começo da filosofia no geral? Porque a filosofia não existia só na Grécia Antiga, não. É comum a gente ler nos livros que a filosofia nasceu na Grécia. Aí alguns livros tentam dizer que livros mais antigos, né? Tem livros bem antigos que dizem que a filosofia é um milagre grego. Foram os gregos que inventaram a filosofia. Depois, os pensadores começaram a pensar melhor, os historiadores da filosofia começaram a pensar melhor, começaram a pesquisar também algumas outras culturas e viram que havia traços de filosofia em outras culturas. Aí eles começaram a dizer que a filosofia não era uma invenção grega, mas foram os gregos que deram o tchananã final para a filosofia nascer. Hoje, a gente já admite que em outros povos, além dos gregos, já havia filosofia. E os gregos, eles elaboraram a sua maneira de filosofar, mas outros povos já tinham filosofia tão sofisticada quanto a dos gregos. E aqui eu dou um exemplo, né, que é a filosofia praticada na Ásia, o budismo, o Buda, o Siddhartha, ele é da mesma época dos filósofos gregos, lá pelo ano 500, metade do ano 500 a.C. O primeiro filósofo grego é do ano 650 a.C. E a gente também já tinha a filosofia africana. Alguém pode dizer, mas tanto a filosofia africana como a filosofia do budismo tem uma pegada religiosa, então não vale como filosofia. Não, mas os primeiros filósofos gregos também tinham pegada religiosa. A filosofia mesmo do Sócrates, que não é um pré-socrático, né, um dos primeiros filósofos, mas o próprio Sócrates tinha uma concepção religiosa da filosofia dele. Tanto que ele dizia que ele ouvia um daimon para fazer a filosofia dele. Daimon seria uma divindade. Daimon não é o bichinho do Digimon, não, tá? Digimon é parecido, mas não é Daimon. Não sei se vocês conhecem Digimon, né? Digimon é tipo um Pokémon mais tecnológico. E, enfim, então, hoje em dia a gente admite que não foram os gregos que inventaram a filosofia, que existiam outras filosofias que já rolavam no mundo antes mesmo dos gregos apresentarem o pensamento deles.
Inclusive, muitas ideias que os gregos apresentam como filosofia deles já existiam nos outros povos, principalmente na área da matemática. O Teorema de Tales, por exemplo, que vocês conhecem na matemática, não é? Que tem lá para calcular o ângulo do triângulo, ou o tamanho do triângulo. É o Teorema de Tales. Tales é o primeiro filósofo grego. É dito como sendo o primeiro filósofo grego. Mas o Teorema de Tales, na verdade, já existia no Egito Antigo. Tem até uma história de que o Tales mesmo viajou para o Egito, uma época da vida dele. E lá no Egito ele chegou a fazer alguma fortuna. Dizem, né? A história, porque o Tales mesmo não escreveu nada. Ou, quer dizer, não sei se não escreveu, mas não chegou nenhum escrito dele pra gente. O Teorema de Pitágoras, que vocês também usam para calcular a área do triângulo. Triângulo retângulo, eu acho, né? Do Pitágoras. O Pitágoras também é um filósofo grego, mas o Teorema de Pitágoras, ele já existia no Egito, antes do Pitágoras. Então, são dois pensamentos da matemática que a gente coloca como pensamento filosófico originário, mas e dá crédito para os gregos, mas que não é a ideia dos gregos, é a ideia dos egípcios. E também tem várias ideias que vinham dos povos da Babilônia, dos persas, né? Tinha outro nome, né? Nessa época os persas não eram persas ainda, tinha outro nome. Mas, enfim, os gregos não são inéditos nas suas maneiras de pensar, tá? Acaba que esse pensamento grego, eu já falei isso para vocês, ele influencia a gente porque na Idade Média o pensamento grego era o que dominava a cultura, e aí os europeus chegaram na América, trazendo esse pensamento, patati, blá, 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 né? Então, por isso que o pensamento grego alcançou a gente. Tá? Nas próximas aulas, hoje eu vou falar um pouco, então, sobre esse pensamento filosófico grego originário, e aí nas próximas aulas eu tento falar um pouquinho das outras filosofias que existiam à época, que existem ainda hoje, ou alguns pensamentos que têm tentado ganhar vida novamente, né? Por exemplo, o budismo, ele existe desde há 2.500 anos, e agora tem chegado no Ocidente. O budismo começa a chegar com força aqui no Ocidente em meados de 1900, do século passado, em 1950, por conta da a China, ela ocupa o Tibete, né? O Tibete era um país livre, mas a China resolve ocupar o Tibete, e aí eles começam a perseguir os lamas. Lamas são os professores budistas, né? São chamados lamas. Aí acontece um período de fuga dos lamas, muita gente vai para a Índia, inclusive o Dalai Lama. Você já deve ter ouvido falar do Dalai Lama, né? O Dalai Lama, ele era o presidente e o mestre espiritual do Tibete, né? Ele tinha essa dupla função. Aí o Dalai Lama, ele foge para a Índia, onde ele vive exilado até hoje. O Dalai Lama não pode entrar no Tibete. Se ele entrar no Tibete, ele é preso. E muitos outros lamas, eles fogem também para o Ocidente, Estados Unidos, para a Europa, para a França, né? Aí que o budismo começa a ser conhecido no Ocidente. Mas é muito por conta dessa fuga, né? Por conta da perseguição dos chineses dos chineses na religião budista, tá? Por que eles perseguem? Porque a China comunista, né? Era a China da Revolução Cultural, e o comunismo da época era o comunismo ateu, né?
Então, o Estado pregava o ateísmo. E como no Tibete os lamas eram a principal força política, por conta dessa mistura entre religião e Estado, então, obviamente, esses mestres budistas eram perseguidos, né? E também tem chegado muito forte, principalmente aqui no Brasil, e aí por questão do movimento negro e essa valorização da história da África, da história de África, né? Dos povos de África, tem ganhado muita força uma filosofia chamada de Ubuntu, não sei se vocês já ouviram falar, o Ubuntu, que seria uma filosofia que é feita a partir de África, né? E aí tem a ver com as religiões de matriz africana, esse tipo de discussão vocês encontram mais no movimento negro. Tá? Então, mais para frente, eu falo um pouquinho dessas duas outras filosofias que se diferenciam bastante da filosofia grega, em outra pegada, tá? São outras pegadas filosóficas, mas que também são filosofias. O que diferencia o pensamento filosófico grego da mitologia grega? Acho que é isso que interessa a gente saber hoje. O que faz da filosofia um pensamento que, aos poucos, começa a deixar a mitologia como um pensamento que não responde mais à busca de sentido dos povos, ainda que a mitologia ela continue tendo sua força hoje, como a gente já viu, né? Então hoje eu vou falar das diferenças entre o pensamento mitológico e o pensamento filosófico originário. Essa primeira filosofia grega, que vão dizer que é o Tales de Mileto, que vai ser o criador, é chamada de filosofia pré-socrática. É a filosofia que vem antes do Sócrates. No chat para vocês. Filosofia pré-socrática. Ela vem antes do Sócrates. Porque o Sócrates, o cara que vai dizer só sei que nada sei, ele vai ser o ponto de divisão na filosofia grega antiga. É como se fosse o Jesus para nosso Ocidente, né? Tem a história antes de Cristo e a história depois de Cristo, não tem? Então, na filosofia grega, a gente diz que tem a filosofia antes de Sócrates e a filosofia depois do Sócrates. Então, essa que vem antes do Sócrates, ela é pré-socrática, tá? O Isaac comenta aqui, ser ou não ser, eis a questão. Quem disse isso foi o Shakespeare, em 1500, 1600, eu acho. Nem não lembro de quando é Shakespeare. Acho que Shakespeare é 1600. E Shakespeare não era filósofo. Shakespeare era um dramaturgo. Ele escrevia peças de teatro. Com muitas frases de efeito. Mas essas frases de efeito, elas podem motivar a filosofia. Mas o pensamento do Shakespeare não era um pensamento filosófico. Era peças de teatro. O Thiago diz aqui que o Shakespeare talvez nem tenha sido só uma pessoa, é verdade, né? Há uma discussão se Shakespeare foi um cara ou se era um grupo de pessoas que escreviam peças sob o mesmo nome, Shakespeare. Assim como Homero também, né? Na Grécia Antiga tem essa discussão se Homero era uma pessoa ou se Homero era um grupo de pessoas, né, que escreviam ou reuniam as histórias que aconteciam na Grécia Antiga. Então, essa galera que começou a fazer filosofia na Grécia, a gente chama de pré-socráticos. Ainda que
Tenham pré-socráticos que existiram depois do Sócrates. Porque ser um pré-socrático não é só o fato de ter nascido antes do Sócrates, mas é cultivar um tipo específico de filosofia, que eu vou explicar para vocês. Então, os pré-socráticos, né, os primeiros filósofos, eles vão ter um tipo específico de questão filosófica e uma maneira própria de tentar responder essa pergunta que eles fazem. O Isaac coloca aqui mais uma frase de efeito. O homem é o ser mais egoísta. Tem que se falar sobre uma recompensa em outra vida para ele fazer algo de bom nessa. Não sabe quem falou, nem eu. Mas, peraí. Não saiu. Mas essa frase não faz muito sentido não, Isaac. O homem é o ser mais egoísta. Tem que se falar sobre uma recompensa em outra vida para ele fazer algo de bom nessa. Não sei o que tem a ver com egoísmo. Você esperar uma recompensa para fazer algo de bom nessa. Ah, não, entendi mais ou menos. Entendi, mais ou menos. Ele só faz algo de bom se tiver um prêmio, né? Nessa ou noutra vida. Se não tem. Mas eu não sei se isso é egoísmo só, né? Me parece mais ganância, né? Mais ganância do que egoísmo. Que egoísmo tem a ver com dividir coisas, né? Ganância tem a ver com querer muitas coisas. Então, a pessoa só divide coisas porque tem um prêmio lá na frente. Isso teria a ver com egoísmo, né? Mas a pessoa esperar recompensa, ela pode querer recompensa para dividir ou para fazer coisas boas que não impliquem necessariamente dividir, né? Mas mais para frente a gente conversa sobre isso. Ah, sim, faz sentido. Tiago comenta que acho que é egoísmo justamente porque ele só dá importância ao bem quando ele é recompensador, quando o bem é recompensador. É um caminho para a gente pensar. Vocês já estão pegando o esquema da filosofia, hein? Tá bom já, tá bom. Já estão pegando os Paranauê aí. É isso aí. O... Bom, então, como estava dizendo, né? Ser um pré-socrático não é necessariamente ter nascido antes do Sócrates, porque a gente vai ter pré-socrático que vem depois de Sócrates. Por exemplo, um cara chamado Demócrito. Demócrito vai fazer a sua filosofia em 300 a.C., entre 300 e 400 a.C., e o Sócrates viveu, né, por volta do ano 400. Então, o Demócrito ele vem alguns anos depois da morte do Sócrates. Então, Demócrito é um exemplo de um pré-socrático que vem depois do Sócrates, tá? Bom, então, o que marca o pensamento filosófico inicial? Na mitologia, no pensamento mitológico, a compreensão do que acontecia no mundo e na nossa vida, ela sempre passava pela ideia de que os deuses influenciavam o mundo. Tudo que acontece no mundo e na nossa vida acontece porque os deuses querem que seja assim. Ou porque os deuses não querem que seja de determinada maneira. Então, no mundo mitológico, a vida e as coisas que acontecem no mundo, elas são um tanto caóticas e elas são imprevisíveis. Porque a gente nunca sabe o que os deuses querem ou o que os deuses estão sentindo.
Então, as coisas boas e as coisas ruins que acontecem, acontecem porque é fruto de uma vontade dos deuses. De uma vontade boa para com a gente, de uma vontade ruim para com a gente. E isso a gente percebe muito em vários rituais que têm por objetivo aplacar a ira dos deuses, ou então agradar os deuses para que as coisas continuem sendo do jeito que são. Dançar para fazer chover, por exemplo. Por que as pessoas dançavam para vir a chuva? Uai, você dança para alegrar os deuses, e aí os deuses ficam felizes e chove. É essa a lógica. Então não está chovendo, você dança, os deuses ficam felizes e chove. Ou então tem uma praga acontecendo na agricultura, né, na plantação. O que é que você faz? Você sacrifica um animal, ou até mesmo uma pessoa. Os deuses ficam felizes com esse sacrifício e a praga vai embora. Essa é a mentalidade mitológica. As coisas acontecem porque os deuses querem. Então a gente sempre precisa manter o desejo dos deuses, a vontade dos deuses, boa para com a gente. Se nós fazemos algo que desagrada os deuses, dá ruim para nós. Tiago comenta que o negócio é colocar os inimigos na fogueira e depois comer eles, para pegar a força. Coisa de macho. É. Negócio de canibalismo, né? Meu Deus. Não faça essas coisas não, Thiago, em voz alta, porque hoje em dia nem animal estão querendo comer mais, né? O que eu acho muito bom, né? O vegetarianismo tá aí. Então, o negócio é pegar a força das plantas hoje em dia. Já os primeiros filósofos, eles já olham para o mundo de uma maneira diferente. Eles não olham o mundo como um lugar imprevisível. Pelo contrário, o mundo é previsível. As coisas que acontecem no mundo acontecem sempre seguindo uma ordem e acontecem sempre da mesma maneira e na mesma época. Então, no mundo mítico, na visão mítica de mundo, o mundo é caótico, é imprevisível, porque a gente não conhece o desejo dos deuses. Na perspectiva da filosofia, o mundo ele é previsível e ele segue uma ordem. Por exemplo, estações do ano. As estações do ano acontecem, ou aconteciam, né? Antes da gente ajudar a acabar com o clima. Mas você tinha lá a época do verão, do outono, do inverno e da primavera. Então eu lembro, quando eu era criança, lá em Santa Catarina, era criança pequena lá em Santa Catarina, de dezembro a fevereiro, era um calor dos infernos, muito quente. De fevereiro, de março até início de junho, era um clima agradável. De junho até meados de setembro, era um frio do caramba. Era um frio de eu ir para a aula pisando em gelo.
porque geava. Então, a grama ficava toda congelada. Eu ia para a escola pisando no gelo. E ia cheio de roupa, né? Eu nem tirava o pijama para ir para a escola. Eu vestia uma roupa por cima do pijama. E aí, era 2 calças, 2 meias, 3 blusas, um casaco, touca, luva. Era interessante. Hoje em dia eu não sobrevivo mais a isso, não. E isso ia até setembro, né? Nem mesmo gelo para Rafael e seus cachos. Mas na época não tinha cacho, não, gente. Na época eu tinha que cortar o cabelo curtinho. Minha mãe não deixava o cabelo crescer, não. Eu tinha cabelo de milico. Horrível. Horrível. Não sei porque minha mãe deixa fazer isso comigo. Deixou o cabelo crescer na faculdade só, claro, né? A gente fica rebelde. E aí, de, de setembro, final de setembro até novembro, era um clima assim, que fazia dias muito quentes e depois dias a menos. Muito quentes e a menos. Então, mas era bem demarcadas as estações. Você sabia que a partir de junho o bicho ia pegar de frio. Então, caraca, né? A gente fazia estoque de lenha. A gente não tinha aquecedor à época, né? Era fogão a lenha. A gente fazia estoque de lenha pro fogão, né? Era bem legal. Era fogão a lenha não porque o gás era muito caro, mas era porque para aquecer a casa, né? Então, a gente aquecia o fogão a lenha para deixar a casa quente para a gente suportar o frio. Então, hoje em dia, não tem mais muito isso, né? Assim, tá meio bagunçado o clima. Né? Tem o tal do El Ninho, El Ninha, não sei o que, né? Uma bagunça, tá bagunçado. Você tinha lá o período... Aqui no Rio já não era muito frio, né? Você tinha, assim, a chuva que marcava o clima, né? Então, no verão chove muito, no inverno chove pouco. É bagunçado, eu quero dizer o aquecimento global. Exatamente, Isaac. É bagunça por conta do aquecimento global. É bem isso. Então, mas assim, há uma certa previsão, né? Então, o que é a previsão do tempo? A previsão do tempo é justamente você perceber que determinadas condições climáticas indicam que vem chuva, indicam que vem seca, indicam que vem tempestade, não é? Isso é previsão do tempo. Por quê? Porque o tempo funciona da mesma maneira. Então, se há determinados sinais, é muito possível que irá acontecer determinado fenômeno climático. Certo? Porque o mundo é previsível. É assim que a agricultura funciona. Os agricultores, eles sabem a época de plantar, sabem a época de colher, sabem o que plantar em determinada época e sabem o que não plantar em determinada época, porque a natureza funciona sempre do mesmo jeito. Assim é como algumas doenças também que nos afligem. Gripe, por exemplo, resfriado. Resfriado dura 5 dias. No primeiro dia você sente um incômodo, no segundo você começa a ir ladeira abaixo, no terceiro você está muito mal, no quarto dia as coisas melhoram, no quinto parece que você não teve nada. Resfriado, 5 dias, tá? Tomando remédio ou não, 5 dias dura o resfriado. Ah, Rafael, eu tô resfriado faz mais de 5 dias, então não é resfriado, é outra coisa. Tá? É outra coisa. Ou durante o resfriado você pegou outra coisa. Tá? É... Então, assim, a natureza é previsível. E é isso que os primeiros filósofos percebem. Né? Que o mundo ele tem um funcionamento que segue uma organização. E a este mundo eles chamam de cosmos.
dão o nome de cosmos a este mundo. O que a palavra cosmos significa? Mundo ordenado. Mundo que segue uma ordem. Mundo que segue regras. Isso que a palavra cosmos significa. Mundo ordenado. Diferente do mundo visto pela mitologia, que era um mundo sem ordem. Por que sem ordem? Porque o mundo existe e as coisas que acontecem no mundo acontecem porque os deuses assim o querem. Então depende da vontade dos deuses. A vontade dos deuses é imprevisível. Zeus pode acordar de mau humor e mandar um raio para a Terra. Ou então, Yahvé pode ficar chateado com a humanidade e mandar um dilúvio. É assim que funciona o mundo mitológico. Os deuses podem ficar fulos da vida e mandar um meteoro, mandar um fogo que destrói a cidade toda, inundar o planeta, mandar uma praga que acaba com tudo, certo? O mundo mitológico funciona assim. Os deuses podem acordar chateados e, enfim, derramar sua ira sobre a gente. No mundo filosófico, não. No mundo filosófico, as coisas acontecem sempre do mesmo jeito. Se você prestar atenção, você vai ver que enchente acontece sempre na mesma época do ano. Tá? Porque é o período das chuvas. Então, se nessa época chove muito, é nessa época que dá enchente. Em Santa Catarina é assim, por exemplo. A cada 2 anos, em janeiro, sempre tem enchente numa determinada região de Santa Catarina. Um ano sim, um ano não. Um ano sim, um ano não. Sempre tem enchente naquela região. Aquela região de Itajaí, né? Blumenau. Né? Sempre. O rio Itajaí enche e alaga a região inteira. É batata, diria Nelson Rodrigues. Então, primeira visão, né? Primeira grande diferença. O que forma o cosmos? O que forma o cosmos? Esses filósofos vão dizer que o cosmos ele é formado pela physis. Physis. Physis é de onde vem a palavra física. Física, essa matéria que vocês tanto amam. Física vem da palavra physis. Physis significa natureza. Natureza. O que é que vocês estudam na matéria física? Vocês estudam as leis da natureza. Simples assim. A lei do tempo, a lei da velocidade, a lei da mecânica, a lei da inércia, da gravidade. São todas as leis que fazem a natureza, o mundo, no caso, né? Que regem o mundo natural. O movimento uniformemente variado, essas coisas todas aí, né? O que essas leis explicam? Explicam o funcionamento do mundo. Por que as coisas não caem? Por que as coisas têm uma velocidade e vão parando? Né? É isso. A física explica o mundo. Por as regras que regem
o mundo. Certo? Então, os primeiros filósofos, eles compreenderam que o cosmos é formado pela physis, que o mundo é formado pela natureza. E o que é que esses filósofos entendiam por natureza? Para nós, essa palavra, ela remete a árvore, passarinho, peixinho. Nós não nos entendemos como natureza, né? Na nossa compreensão de hoje, tem a natureza, que é a floresta, tem nós, humanos, e tem Deus. Então são três coisas diferentes: Deus, nós, natureza. Mas nós somos natureza também. E para os gregos, os deuses também eram natureza. Então, tudo que existe, tudo que existe é physis. Então, tudo que existe também está dentro das regras da physis. Os deuses também estão dentro das regras da physis. E o que que marca a physis? O que que marca? Qual é a principal marca da natureza? É, o que não existe não está dentro da physis porque, né? Talvez porque não existe, né? Qual é a principal característica da physis, da natureza? É que na natureza tudo existe por conta própria. Tudo tem nascimento por conta própria. Tudo se desenvolve por conta própria. Explico. Este meu japamala aqui, né? Terço budista. Né? Eu não encontro na natureza este japamala assim, pronto. Ele só existe porque um ser humano recolheu essas sementinhas que caíram da árvore, furou as sementinhas, passou uma corda por elas. Aliás, eu também não encontro essa corda na natureza. Essa corda ela existe porque eu peguei o algodão e eu passei naquela máquina que faz algodão, fiadora, não sei qual é, não lembro não. O nome da tear. É. Passei no tear, isso, já que sabe também tear. Passei no tear o algodão e o algodão fez o fio. Então eu não encontro o fio na natureza. Eu encontro o algodão. Do algodão eu faço o fio. Então eu peguei a sementinha, peguei o fio, costurei tudo e tchan. Nasceu o japamala. O japamala ele não é natural. Ele é artificial. Por quê? Porque se eu não tivesse feito o japamala, ele não existiria. Ok? Agora, eu, Rafael, eu sou natureza. Eu sou natural. Eu sou assim porque a natureza quis que eu fosse assim. Eu não escolhi a cor dos meus olhos, não escolhi o formato do meu rosto, não escolhi o meu sexo, não escolhi o meu tamanho, não escolhi o tom da minha pele, não escolhi o timbre da minha voz, o tamanho do meu nariz. Tem alguém me ligando, deve ser cobrança.
Não escolhi ter o cabelo cacheado. A natureza quis que eu fosse assim, né? Aconteceu. Simplesmente aconteceu. O que eu faço é tentar dar uma melhorada, né? Passar um shampoo, né? Enfim, manter a barba parada. Que se eu fosse deixar a natureza seguir o seu fluxo, meu cabelo, sei lá, tava no calcanhar, a minha barba, né? Tava no joelho, certo? Então eu nasci assim. Eu não tive controle sobre isso. Meus pais não tiveram controle sobre como eu seria, ok? Então, isso é natureza. Tem uma força própria, tem um desenvolvimento próprio. Então, o que existe por si mesmo é natureza. O que existe por conta da atuação humana, a gente chama de artificial. Esse óculos, ele é artificial. Se o ser humano não tivesse produzido, esse óculos não existiria. Essa xícara de porcelana é artificial. Se um ser humano não tivesse pegado o elemento da natureza, dado essa forma, não existiria essa xícara. Não tem uma árvore de xícaras. Certo? Então, o que marca o cosmos é a natureza. É esse conjunto de coisas que existem por força própria. Então, os deuses são natureza porque os deuses existem por força própria. Nós somos natureza porque nós existimos por força própria. E por conta dessa compreensão, os primeiros filósofos, eles são chamados de físicos. Olha que bonito, né? Físicos, porque eles estudam a natureza. E aí, encerrando a aula, tem um outro detalhe também que esses filósofos eles percebem. Se a natureza tem força própria, então deve haver um elemento na natureza que deu origem a todas as coisas. Eles vão chamar de arqué ou arché. Então, não são os deuses que criam as coisas, mas há um elemento na natureza que dá origem às coisas, inclusive origem aos deuses. Vamos lembrar aqui que na própria mitologia grega, os próprios deuses, eles nascem de uma coisa pré-existente. Existiu o caos, do caos sai Urano e sai Gaia, o céu e a terra. Urano e Gaia se pegam, dessa relação nasce Cronos, que é o tempo. E aí acontece todo o surgimento dos deuses. Então os deuses também nascem de um elemento originário. E a este elemento originário, os primeiros filósofos chamam de arché. Arché significa isso, elemento originário, elemento fundante. E aí as primeiras filosofias elas surgem justamente debatendo qual seria esse elemento fundante. Tales de Mileto vai dizer que é a água, Pitágoras vai dizer que é os números, Demócrito diz que são os átomos, o Empédocles diz que é o fogo, a água, a terra e o ar, né? E assim por diante. O Anaximenes vai dizer que é o ar, o Anaximandro vai dizer que é o apeiron, e aí eles vão debatendo qual seria esse elemento originário. Tá? Então, o que marca a diferença da filosofia para o mito? O mito é caótico, no sentido de que a gente não consegue prever. A filosofia olha o mundo como um lugar organizado. Como é que a gente conhece este mundo? Compreendendo a lógica de funcionamento da natureza, da physis.
né? O que é que faz a natureza se movimentar? O que é que dá esse movimento de originação e de manutenção da natureza? E para eu compreender como é que é essa regra de funcionamento, eu preciso compreender qual é o elemento que está por trás da natureza. A Axé. Então, a partir do elemento originário, eu compreendo o funcionamento da físis, e compreendendo como a físis funciona, eu compreendo o cosmos inteiro. Ora, é isso que a ciência faz. A ciência hoje faz exatamente a mesma coisa. Certo? Mas aí, esse é o assunto que eu complemento na próxima aula. Qual é a relação da ciência de hoje com os primeiros filósofos? Ok? Então, quem não fez atividade, não deixe para fazer em cima da hora, corre lá e faz rapidinho. Tá bom? Uma atividade sobre a mitologia. Fiquem bem. Desculpa. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.